No nosso especial de construção civil, importa ouvir também a opinião de um dos arquitetos mais conceituados de Vila Nova de Famalicão, o arquiteto Hugo Correia. Para quem não conhece, o arquiteto Hugo Correia foi responsável pela Igreja de Santiago de Antas, a belíssima obra que neste momento podem ver, e também responsável pelo um dos edifícios mais emblemáticos a ser construído em Famalicão, o Seven Arts. Perguntava ao arquiteto Hugo Correia, um jovem ainda, a sua visão no sentido da construção e da evolução, nomeadamente aqui no nosso concelho. Muito bem, Marta, obrigado pela visita. O Famalicão tem evoluído bastante do ponto da arquitetura multifamiliar, também da unifamiliar, mas essencialmente da multifamiliar tem sido uma vertente bastante explorada, até porque havia uma carência muito grande em Famalicão de apartamentos, e ali a partir de 2018, sensivelmente, tem havido um boom, digamos assim, neste setor de construção. O Seven Arts é um exemplo que retrata perfeitamente aquilo que é a evolução da construção multifamiliar em Famalicão. Em primeiro lugar, porque são 7 edifícios, não é? Portanto vamos avançar agora para o 4º edifício, mas acima de tudo porque busca uma integração e etc. com aquilo que é envolvente próximo. Existem outros edifícios que nós também somos responsáveis em Famalicão pelo seu desenho, nomeadamente o de Flag e etc., o Visconde, 392 também, mas essencialmente tudo aquilo que são as necessidades da nossa cidade acho que têm que estar representadas naquilo que são os nossos desenhos. Portanto, acho que Famalicão está bem encaminhado nesse sentido. Nós temos vários arquitetos com qualidade em Famalicão para fazer desenhos que tragam mais valias à cidade. Portanto, acho que estamos no bom caminho, não é? Em relação à construção civil, até porque Famalicão tem uma vasta história em empresas de construção, as empresas têm facilidade em acompanhar estes pensamentos mais modernos de arquitetos como Hugo? Muito bem, muitas vezes não é fácil. Há sempre aqui uma componente financeira que tem que ser adaptada e que temos que jogar com estas características da zona, do local, a capacidade económica de compra, tudo mais. Não é? Portanto, a partir do momento que temos que trazer esses condimentos para o projeto, as pessoas são sensíveis, que também temos que, vamos dizer, abusar um bocadinho para trazer algumas mais-valias para aquilo que são os clientes que amanhã podem, porventura, comprar os apartamentos, as moradias e etc. E vão-se adaptando. Eu acho que o Seven Arts foi um dos responsáveis também um pouco por causa disso, porque a promoção que trouxe à volta do empreendimento é definitivamente forte e muito na responsabilidade daquilo que aconteceu à data, trouxe algumas exigências para com aquilo que são os concorrentes e neste momento estão mais adaptados a novas ideias, novas linhas até. Estamos a falar de uma construção que não está ao alcance de qualquer pessoa, porque estamos a falar de empreendimentos de luxo, mas o que é certo é que há procura, porque as vendas correram muito bem. Sim. Tal como estava a dizer, já estamos no 4º edifício a ser desenvolvido, não é? Portanto, ele será construído num futuro muito próximo. Correu definitivamente bem. Nós temos várias gamas relativamente ao Seven Arts, tem várias gamas relativamente àquilo que são as opções de compra. Portanto, existem apartamentos mais caros, outros mais acessíveis. Naturalmente que não estão ao alcance de qualquer um. Eu acho que qualquer pessoa em Famalicão gostava de morar no Seven Arts, mas nem toda a gente tem essa facilidade. Contudo, o edifício de cinema já está numa gama de preços mais acessível, mais baixa, portanto consegue alcançar outro tipo de público, mas é um empreendimento que nos seus contornos, nas suas imediações, tem algumas valências que trazem naturalmente os preços para cima, não é? Nomeadamente o Hotel Meliá e etc. Portanto, isto são tudo equipamentos satélite ao empreendimento que exigem que ele seja de características mais altas um pouco, sim. Hoje em dia, o que se nota, ao contrário de há muitos anos atrás, é que o vosso acompanhamento, o acompanhamento do arquiteto não para só na entrega do projeto e depois segue para outro. O que é certo é que hoje em dia há um acompanhamento muito próximo de toda a obra, certo? Sem dúvida. Isso tem que acontecer, até porque existe uma data de adaptações que são feitas relativamente àquilo que é o projeto inicial e aquilo depois é a conclusão da obra. Portanto, nem sempre tudo aquilo que a gente desenha se repercute numa matéria. E temos que fazer ajustes, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas e etc., que exige que nós sejamos presentes. É sempre aquela parte mais complicada, mais demorada, mais saturante até dos projetos,
porque existe sempre uma dificuldade muito grande. Hoje em dia podemos sempre fazer algumas adaptações do ponto de vista de software para ajudar às obras e etc. Existem alguns programas que nos fazem algumas ajudas, nomeadamente tecnologias BIM e etc., que ainda não estão integradas o suficiente, mas que terão que definitivamente acontecer no futuro. Portanto, nesta fase, tendo em conta que as pessoas ainda não estão muito bem adaptadas a este tipo de sistema, o arquiteto tem aqui um desempenho maior ainda, porque tem que fazer o acompanhamento à obra, alguns conselhos, algumas alterações, como estava a dizer. Portanto, isto torna as coisas um pouco mais complexas, mas tem mesmo que ser. Essa questão da tecnologia de que fala é realmente muito importante e tem-se visto uma evolução muito grande na área tecnológica no respeito à apresentação de projetos, mesmo a forma visível como conseguimos ver tudo, coisas que há uns anos atrás era impensável. É importante realmente também as próprias empresas de construção acompanharem todo este processo e estarem também atualizadas no que diz respeito a essa tecnologia para perceberem o que é feito, o que é pedido, o que é que o arquiteto pretende. Sim, sem dúvida. Do ponto de vista da arquitetura, eu acho que as coisas já começam a caminhar bastante nesse sentido. Nós fazemos alguns investimentos e algumas melhorias relativamente àquilo que é 3D, que é a mostragem. Isto pois funciona muito bem do ponto de vista promocional. No entanto, as empresas de construção eu acho que ainda carecem de alguma evolução relativamente àquilo que é a tecnologia. Ainda temos um pouco a mão na massa e as pessoas caminham um pouco pelos seus pés sem fazerem o contacto que deveriam fazer, na minha opinião, relativamente àquilo que são os computadores, as tecnologias que estão disponíveis à data. Mas eu acho que esta evolução tem que ser feita de uma forma gradual. Isto é quase como as casas modulares, não é? Que inicialmente eram completamente rejeitadas pelas pessoas, porque as pessoas diziam que elas que não se iam segurar, que iam voar e etc. Isto eram coisas que já na altura funcionavam muito bem nos Estados Unidos e aqui ainda eram rejeitadas, mas à data atual as pessoas já absorvem isto com mais facilidade. A tecnologia nas obras acho que funciona precisamente da mesma maneira. O empreiteiro pode pegar naquilo que são as tecnologias e fazer uso delas na obra, mas leva o seu tempo. Eles têm que se ir adaptando aos poucos. Mas já começa a acontecer, sim. Principalmente em obras grandes e acho que o futuro é passar até às pequenas. Perguntando-lhe agora a sua opinião, como arquiteto, como famalicense, como vê o crescimento da cidade de Famalicão, todas estas obras que a nossa cidade está agora a passar, na sua opinião, como é que vê o crescimento na construção em Famalicão? Eu acho que há aqui dois setores de crescimento relativamente àquilo que é a construção, portanto as obras públicas e aquilo que é a obra particular. Do ponto de vista dos promotores, eu acho que Famalicão é uma cidade que suscita o investimento. Nós temos vários promotores que vieram de outras cidades fazer obras em Famalicão. O caso do Visconde, 392 é um exemplo, ou dois exemplos disso. Porque percebeu-se facilmente que Famalicão tem aqui um boom de pessoas que cada vez mais está em crescimento e que naturalmente precisam de ter casa e precisamente por causa disso é que as pessoas se deslocam a Famalicão, mesmo sendo fora, para fazer promoção imobiliária. Do ponto de vista das obras públicas, eu acho que evolui muito bem. Nós temos o Parque da Cidade, agora, entretanto, teremos o mercado municipal. Toda esta obra que está a ser feita aqui no centro são obras necessárias para o avanço daquilo que é o centro da cidade, para fortalecer o comércio, etc., que está a passar uma fase complicada agora. Portanto, eu acho que Famalicão tem todos os condimentos para, no futuro, ser uma cidade de referência pela sua geolocalização e, acima de tudo, por aquilo que são as vontades das pessoas que estão ao comando dessas operações. Do ponto de vista privado ou da promoção, o reflexo desse avanço está, entretanto, nas unidades hoteleiras que se estão a fazer. Não é? Se Famalicão não fosse uma cidade apetecível, não existiriam hotéis a querer se fazer em Famalicão. Portanto, temos a notícia que vai avançar um B&B, nós temos uma LA a ser trabalhado para que, entretanto, em 2021 avance. Tudo isto causou um pouco de delay no avanço das intenções. No entanto, isto é reflexo de que as pessoas continuam com vontade de avançar e de criar alguma coisa em Famalicão. Arquiteto, muito obrigada pelo seu contributo neste especial. Felicidades. Eu que agradeço. Obrigada.